Eu não sei você, mas sempre que pensamos em viajar para conhecer monumentos históricos e um pouco mais da nossa cultura, acabamos muitas vezes buscando destinos distantes. Porém, o estado de São Paulo nos reserva uma rica história que muitas vezes passa despercebido, mas que está mais próximo do que imaginamos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada única pela Estrada Velha do Caminho do Mar, uma rota histórica que atravessa a majestosa Serra do Mar, ligando o Planalto Paulista ao litoral. Em Cubatão, encontramos um dos maiores acervos do patrimônio histórico do Brasil, além de outras construções que merecem ser visitadas. Para isso, preparamos um episódio para mostrar os nossos tesouros arquitetônicos. O Monumento do Pico é um marco de grande importância. Construído em 1922, ele celebra o centenário da independência do Brasil e é o ponto mais alto da antiga calçada do Lorena. Daqui, a vista da Baixada Santista e do mar é deslumbrante. Um cenário que combina história com a beleza natural. Seguimos agora para o pouso Paranapiacaba, que servia de ponto de descanso para os viajantes que percorriam a estrada. Este monumento, construído em granito em 1922, preserva azulejos que ilustram o mapa rodoviário da época e figuras históricas de grande importância para a evolução das estradas do Brasil. Gente, estamos aqui no pouso de Paranapiacaba, um dos grandes pontos históricos de todo o nosso Brasil e também, lógico, que faz uma interligação com a nossa cidade de Cubatão. Para isso eu estou trazendo aqui o professor historiador Wellington, meu xará, isso mesmo. E nós vamos mergulhar um pouco nas curiosidades. O Wellington é um apaixonado por isso. Wellington, fala um pouquinho para nós aí, o que é essa referência, as curiosidades por trás desse ponto aqui maravilhoso, onde o turista vem, faz os seus registros, enfim, curiosidades específicas desse ponto histórico. Então, o Pouso de Paranapiacaba, ele é dentre os monumentos da Serra do Mar, ele é o mais suntuoso, né, cuja arquitetura é mais grandiosa. Né? Sério? E como cada um deles, né, cada um dos monumentos tem um significado histórico, esse daqui se refere muito à questão dos primeiros carros que começavam a circular lá na década de 20, né? Por isso que esse painel mostra é o mapa rodoviário do Brasil no início do século 20, né? Então nós vemos lá naquela época as estradas que existiam nesse período. Os monumentos da Serra do Mar, como nós já nos referimos, ele faz parte de um conjunto, né? E cada um deles realmente possui um significado específico. Nós vimos lá, por exemplo, o Cruzeiro Quentista, né, com todo aquele significado histórico que ele possui, o Pouso de Paranapiacaba, melhor, o Padrão do Lorena, né, o Rancho da Maioridade. O Rancho da Maioridade que nós citamos tem todas aquelas lendas que envolvem lá o Dom Pedro, né? Curiosidades importantes. E lá embaixo, inclusive, começando o caminho, o Pontilhão da Raiz da Serra, enfim, são monumentos que remetem à história do Brasil, que foi uma sacada do governador Washington Luiz, como nós já citamos. O Washington Luiz teve essa sacada, porque não dotar a estrada de monumentos vão registrar, né? Que conta a história do país e, ao mesmo tempo, dá aos primeiros motoristas, né, a possibilidade de parar. Porque naquele momento da história era difícil você descer ou subir essa estrada com veículos, né, que não aguentavam muito, né, trechos muito grandes de estrada, eles tinham que parar. E a grande sacada do Washington Luiz foi essa: vamos construir paragens, né, que na cabeça dele já eram monumentos históricos, para que esses motoristas tenham um mínimo de conforto na subida ou na descida e também tenham a possibilidade de ter um contato com a história. Né? Esse monumento, ele possui um nome curioso, porque é um nome que os índios davam
Os indígenas davam quando chegavam. Comentando, né? A curiosidade do nome. Os mesmo. indígenas, quando chegavam nesse local, por exemplo, eles olhavam para baixo, Interessante, né, gente? e eles falavam o nome na língua tupi, Sim. né? Era uma interjeição de espanto, né? Olhavam aquele mar todo embaixo e davam o nome de Paranapiacaba, que significa local de onde se avista o mar. Né? Caramba, e é isso que nós vamos ver nas imagens. Exatamente. Mesmo, né? E esse casarão ele foi muito importante na década de 20, porque aqui era palco de reuniões dos artistas da Semana de 22. Olha que legal. Então, Oswald de Andrade, Gente do céu, todos aqueles personagens da Semana de 22, Semana de Arte Moderna, eles iam tomar chá aqui e também recitavam suas poesias, né? Discutiam, né, a cultura. Então é realmente um local, né, de muito apelo cultural, né, para o país, nesse período que a cultura estava efervescendo, né, com a Semana de Arte. Cara, tudo isso acontecia aqui. Tudo isso acontecia aqui. Olha que legal, gente. Você que está nos acompanhando, que mergulho histórico lindo, né, pela nossa cultura e pela história do Brasil. E super interessante. Dentro dos registros aqui, Xará, tem aqui, hoje, né, nós estamos aqui também na cidade de Cubatão, só que não tinha Cubatão, por quê? Qual era a curiosidade? Você me mostrou aqui que tinha temos o registro de Santos, né? É uma curiosidade boa para quem está em casa. É um painel, porque todos esses painéis, como já citamos, sim, foram feitos pelo José Huásio Rodrigues, que também era um dos artistas importantes da Semana de Arte Moderna. E ele foi o contratado para fazer todos os painéis em azulejos, que era uma técnica, inclusive, nova naquela época, e ele foi o que decorou todos os monumentos. E aqui ele registrou o mapa do Estado de São Paulo naquele momento histórico, na década de 20. De mudanças, né? Então, por exemplo, nós não temos ainda cidade ali de Cubatão, porque não existia ainda Praia Grande, Mongaguá, né? Eram cidades que vieram existir depois. Né? Dentro das divisões. Pertenciam a Itanhaém, o a São Vicente. Por exemplo, a cidade de Registro possuía um nome interessante e engraçado. Possuía um nome curioso, né? Xiririca, né? Que é o registro atual. E estradas que existiam na época, né? A gente não vê aqui, por exemplo, a Via Dutra, que ela só vem depois, né? Ou a Castelo. São estradas que existiam na década de 20. Ou seja, o momento em que o automóvel começava a ser uma realidade no Brasil, né? Eram pouquíssimos automóveis que rodavam as estradas na década de 20. Mas o Estado já possuía aí uma rede de estradas, né? Pensando no futuro, né? Em termos de crescimento da frota, né? Sim, sim. E, gente, é um registro, né? Muito legal essas curiosidades e esse mergulho que nós estamos tendo agora na história do Brasil para poder conhecer também que tem uma relação direta, né, com todo o estado de São Paulo, né, o Planalto Paulista, com essa ligação com o litoral, porque é registro aqui de 1923. Resumindo, realmente é um mergulho na história. Vamos juntos, que ainda tem muito mais ainda, né, para a gente conhecer e explanar. Com as curiosidades, esse cara aqui, um apaixonado pela história do nosso país, e em particular pela história do nosso estado de São Paulo e Baixada Santista. Vamos lá, Wellington. Restaurado recentemente, o pouso agora abriga o Café 1922, onde você pode saborear delícias portuguesas enquanto aprecia a vista incrível da Baixada Santista. O Belvedere Circular, como o próprio nome diz, oferece uma das vistas mais icônicas da região. Este ponto de parada, no coração da calçada de Lorena, foi projetado para proporcionar aos viajantes uma bela vista da Serra do Mar e da Baixada Santista. Hoje, o Belvedere é um local perfeito para fazer uma pausa e contemplar a beleza única da Mata Atlântica. Gente, dentro da nossa
caminhada aqui histórica na Estrada Velha, aqui nesse caminho, né, do Planalto. Nós estamos aqui hoje com mais uma das nossas riquezas, mais um dos nossos tesouros históricos. Wellington, qual é a curiosidade que nós podemos trazer sobre este ponto histórico aqui da Estrada Velha? Então, nós estamos aqui diante do Belvedere, né? Belvedere circular, porque ele é realmente um círculo. Belvedere é uma palavra que remete a mirante, né? É uma palavra de origem italiana, inclusive, né? O local de se ver, né? Se ver as belezas. Não é mais possível ver as belezas, porque a mata ela não permite que você veja, tenha a visão da Baixada como era no período de construção do monumento, da década de 20. Sim. Mas Belvedere ou mirante, né? São sinônimos para identificar esse monumento, que era simplesmente para você visualizar. Agora, interessante é o seguinte, ele liga a calçada de Lorena, certo, né, desse monumento, em direção ao Rancho da Maioridade. Né? Então, é um dos pontos de ligação do que restou da calçada de Lorena. A calçada de Lorena, como nós já falamos, ela possuía no trecho de serra cerca de 9 quilômetros. Caramba! E hoje, preservado, resta mais ou menos 1 quilômetro. Sério? Né? Recortado recortado pela vegetação. Pela própria estrada. Né? Pela própria estrada. Você vê, o trecho aqui de cima era ligado ao trecho de baixo, mas com o recorte da estrada ficou interrompida, né? Mas hoje nós temos aí cerca de 1.000 metros ainda da calçada Lorena preservada. Agora que você conheceu o Monumento do Pico, o Pouso de Paranapiacaba e o Belvedere circular, que tal planejar a sua visita? A beleza natural da Serra do Mar, combinada com a rica história da nossa região, cria uma experiência única, sem precisar sair do nosso estado. Venha vivenciar essa história, respirar o ar puro da Mata Atlântica e mergulhar na cultura local. Aventure-se e descubra o que Cubatão tem de melhor.